Caros colegas e membros da banca, é uma honra estar aqui hoje para apresentarmos nosso trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Computação com o tema O uso da inteligência artificial em câmeras de reconhecimento facial na segurança pública. Eu sou Alexandre de Oliveira Santos, RA 183-3741 do Polo de Cajamar, e vou introduzir a apresentação do nosso trabalho. A segurança pública é uma preocupação vital para todos nós, pois está diretamente relacionada à qualidade de vida e estabilidade social. Enfrentamos diversos desafios diários nessa área, desde a falta de recursos até a complexidade das estruturas criminosas. Aqui é onde a engenharia da computação entra em cena. Podemos explorar novas tecnologias que melhoram a eficiência das autoridades, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial em câmeras de reconhecimento facial na segurança pública. Essa tecnologia permite identificar indivíduos com base em suas características faciais, agilizando investigações e capturas de infratores. É uma ferramenta valiosa no combate ao crime, mas ainda enfrenta desafios a serem superados. O objetivo geral desse trabalho é discutir o uso da IA e do aprendizado de máquina no reconhecimento facial aplicado à segurança pública. Queremos demonstrar a eficiência da IA em comparação ao reconhecimento humano, apresentando exemplos bem-sucedidos de sua aplicação no Brasil e no mundo. Para isso, faremos uma revisão bibliográfica e analisaremos criticamente os benefícios e desafios dessa tecnologia, bem como explorar os desafios e implicações éticas relacionados ao uso da IA em câmeras de reconhecimento facial, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa justificativa baseia-se na necessidade de garantir a segurança e a proteção dos cidadãos, sem violar os direitos fundamentais, como privacidade e não disseminar preconceitos. Mostraremos que o uso adequado e responsável da tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública é possível. Além disso, será demonstrado que o uso da tecnologia de reconhecimento facial não dissemina preconceitos e nem viola os direitos humanos. Diante disso, torna-se necessário apresentar uma análise crítica do tema, a fim de contribuir para a compreensão dos desafios e oportunidades relacionados ao uso da tecnologia. A seguir, observe a explicação sobre nossa fundamentação teórica. Olá, eu sou Abner Vinícius de Oliveira Pedroso, sou do Polo de Iporanga. Irei apresentar o nosso desenvolvimento e nossas pesquisas sobre inteligência humana e inteligência artificial. Então, a inteligência humana é um conceito muito amplo e complexo. Ela envolve habilidades cognitivas, emocionais e sociais. A inteligência humana está preparada para se adaptar às novas situações e ambientes por meio de uma diversidade de processos cognitivos. A IA ela é programada para imitar o comportamento e realizar ações semelhantes à dos humanos. Em outras palavras, a inteligência artificial funciona de forma digital, enquanto a inteligência humana vai funcionar de forma analógica. O armazenamento de informações no cérebro humano é um processo dinâmico que envolve codificação e consolidação e recuperação de memórias. A codificação envolve a conversão de informações sensoriais em um formato que possa ser armazenado no cérebro. A consolidação é um processo pelo qual as memórias são transformadas em uma forma estável e armazenada no cérebro. A recuperação envolve recuperar as memórias que são armazenadas quando necessário. A inteligência humana ela é influenciada por diversos fatores, como genética, ambiente, educação, experiências, ou seja, ela é exclusiva de cada indivíduo, dependendo de onde ele acaba nascendo e se desenvolvendo. O conceito de inteligência artificial surge em meados do século XX, quando começam a explorar a ideia de as máquinas poderem ser programadas para realizar tarefas que exigem inteligência humana. Então, conforme havia avanço na tecnologia, crescia também a demanda por sistemas inteligentes. Por isso, as empresas que buscavam se modernizar adotaram a inteligência artificial principalmente no ramo da automação mecânica, no caso, mas a IA não se limita apenas a essa área, pois engloba o processo cognitivo e a capacidade de aprendizado. Hoje existem contornos mais claros,
sobre o tema como solução. Exemplo mais atuais seria o ChatGPT, demonstrando para as pessoas e empresas que a IA não se limita a atividades repetitivas, numerosas e manuais, como também aquelas analisa e tomada de decisão. Hoje, na segurança pública, já é possível realizar monitoramento de forma simples com reconhecimento facial e uso de imagens de rostos. Meu nome é Fiore Bonomi, RA 1825702, do Polo de Cajamar. Hoje nós vamos explicar um pouquinho como a inteligência artificial é utilizada em câmeras de reconhecimento faciais, tá? Pela Secretaria Pública do Estado. Em muitos lugares do mundo isso já é utilizado, o reconhecimento facial. Por quê? Porque isso ajuda muitas vezes na identificação de criminosos, na identificação de prevenção de crimes, né? E o reconhecimento facial permite que isso seja feito de uma maneira rápida e clara, né? Com alto grau de acerto, tá? E como que é feito esse reconhecimento facial pela inteligência, né? Através da imagem do teu rosto é feito logaritmos que medem a distância dos olhos, tamanho do nariz, tamanho da boca, formato do rosto, permitindo que você, através de um banco de dados existente, em algum determinado ponto, você consiga comparar a sua imagem, né, identificando aquela pessoa que pode estar fazendo alguma coisa. Isso hoje em dia é reconhecido muito, né? Mas ainda existem muitas controvérsias, porque, querendo ou não, você, de uma certa maneira, está sendo utilizada a tua imagem indevidamente. Você nunca sabe para que vai ser usada essa tua imagem, se alguém vai usar. Ou seja, a tua privacidade acaba sendo colocada em risco, né? Então, assim, existe uma discussão muito grande para ver até que ponto isso vem a ser normal para acontecer, né? Outra coisa que também gera muitas discussões é quem que vai usar essas imagens, quem pode usar essas imagens, né? Então, assim, existe sempre essa discussão. E através do que nós escrevemos no nosso TCC, nós vamos tirar algumas dúvidas com relação a isso. Aí vamos fazer a seguinte pergunta, né? Mas será que ela é realmente eficiente? Será que ela consegue resolver, identificar facilmente isso? Bem, vamos colocar o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico vai responder essa pergunta para você. Olá, meu nome é Maico Dantas Monteiro, RA 1827202, sou do Polo Cajamar e nesse tópico vamos comparar o reconhecimento facial feito pelos humanos versus o reconhecimento facial feito pela inteligência artificial. Podemos começar explicando como é difícil para nós memorizar o rosto de diversas pessoas. Isso fica bem claro quando, por exemplo, participamos de jogos de memória que requerem uma memorização rápida de um personagem ou objeto. Imagine um policial tendo que identificar um criminoso em um aeroporto ou estádio lotado. Partimos do princípio que ele deveria ter visto o criminoso ou sua foto pelo menos uma vez, ou ter recebido um alerta com a foto desse criminoso ou suspeito em seu celular, e então sair procurando em meio de centenas ou milhares de pessoas que estão em constante movimento. Embora a inteligência humana seja muito superior à inteligência artificial em diversos aspectos, uma situação específica como essa é quase impossível o reconhecimento. Além disso, estudos como o de Villanelle e Lennes, intitulado Cross-Race Effect in Face Recognition, a Functional Cognitive Perspective, publicado na revista científica Bellval and Bryan Science em 2013. Nesse estudo, os autores discutem a existência do chamado efeito da raça cruzada no reconhecimento dos rostos, no qual pessoas têm mais dificuldade em reconhecer faces de indivíduos de raças diferentes da sua própria. Por exemplo, uma pessoa com características orientais. Embora a inteligência artificial ainda apresente muitas limitações, como a qualidade de imagens, sombras e outros fatores, ela tem evoluído constantemente. E na mesma situação apresentada,
Uma câmera de reconhecimento facial pode analisar e identificar uma pessoa suspeita entre milhares em questão de segundos, alertando ao agente de segurança sobre o suspeito e demais informações. Concluímos, portanto, que o reconhecimento facial realizado por meio da inteligência artificial apresenta uma eficácia cada vez maior em comparação ao desempenho humano. Agora, vejamos como isso tem sido feito isso na prática. Olá, me chamo Alex da Silva Carregosa, sou aluno da Univesp RA 1831991, Polo Cajamar. Irei abordar sobre os tópicos câmeras de reconhecimento facial no Brasil, citando alguns casos de sucesso e fracasso, e também câmeras de reconhecimento facial no mundo, comentando alguns casos de sucesso e fracasso. No Brasil, o uso de câmeras de reconhecimento facial tem sido bastante discutido e debatido, devido a questões de privacidade e possíveis violações de direitos individuais. Embora existam casos de sucesso no país, também há exemplos de fracasso e controvérsia. Aqui estão alguns exemplos. Casos de sucesso no Brasil. Aeroporto Internacional de Brasília. No ano de 2009, o Aeroporto de Brasília implementou um sistema de reconhecimento facial para agilizar os procedimentos de embarque e desembarque. O sistema conseguiu reduzir o tempo de espera dos passageiros, aumentando sua eficiência e uma melhora geral no quesito de segurança. Casos de fracasso e controvérsia no Brasil. São Paulo. Em 2021, a Prefeitura de São Paulo cancelou um contrato de 58 milhões de reais para instalar câmeras de reconhecimento facial nas ruas da cidade. O projeto foi interrompido devido a controvérsias relacionadas à eficácia da tecnologia, além de críticas sobre a falta de transparência e participação pública no processo de implementação. Em relação ao uso de câmeras de reconhecimento facial no mundo, também há exemplos de sucesso e fracasso. Aqui estão alguns casos. Casos de sucesso no mundo. Aeroporto de Tianjin, Singapura. O aeroporto de Tianjin é conhecido por sua eficiência e uso de tecnologias avançadas. O local implementou câmeras de reconhecimento facial em diversas áreas, incluindo imigração, segurança e embarque. Isso ajudou a melhorar a segurança e a agilidade nos processos do aeroporto. Caso de fracasso e controvérsia no mundo. Sistema de reconhecimento facial da Polícia de Londres, Reino Unido. No ano de 2020, uma investigação revelou que o sistema de reconhecimento facial da Polícia Metropolitana de Londres tinha uma taxa de falsos positivos de mais de 90%. Isso levantou uma preocupação sobre a precisão da tecnologia e a possibilidade de erros de identificação. É importante ressaltar que esses exemplos representam apenas uma pequena parcela de casos de sucesso e fracasso do uso de câmeras de reconhecimento facial, tanto no Brasil quanto no mundo. O debate sobre essa tecnologia continua em andamento, buscando um equilíbrio entre os benefícios e as preocupações relacionadas à privacidade e aos direitos individuais. Oi, eu sou Flávio Anjos Rocha, RA 182553 do Polo de Cajamar. Eu vou seguir explicando sobre os limites de privacidade e responsabilidade civil e LGPD. É notável que existe uma grande preocupação com respeito à privacidade quando falamos do uso da nossa imagem pessoal, quando utilizada sem consentimento. Porém, toda vez que instalamos um aplicativo, recebemos um aviso do tipo: você concorda com as nossas políticas de privacidade? Sendo essa a única forma de adquirirmos o aplicativo, a maioria das pessoas aceita esses termos sem saber do que se trata. Em sua maioria, essas políticas de privacidade abrangem o uso de nossa imagem ou informações pessoais que serão utilizadas por empresas de software que iremos utilizar. E sem questionarmos, aceitamos, já que é do nosso interesse imediato, é o aplicativo e não em nossa privacidade. Sendo assim, é sem sentido questionarmos a questão de privacidade quando se trata do uso da imagem para a segurança pública. A própria Constituição e a Lei de Proteção de Dados, embora protejam o uso de informações pessoais e a privacidade, prevêem o uso dessa informação quando utilizadas para a segurança pública. O grande problema se encontra nas empresas que irão criar o software de reconhecimento facial para a segurança pública, o que garante que essas empresas não irão vender os dados adquiridos para o treinamento da inteligência artificial ou para empresas de marketing, por exemplo. Quais são as garantias que o desenvolvedor de software não crie linhas de códigos que sejam preconceituosas? Diante desses estudos
e da preocupação da sociedade, é fundamental que as autoridades de segurança pública levem em consideração as possíveis implicações do uso dessa tecnologia e busquem maneiras de garantir a proteção dos direitos dos cidadãos, enquanto mantém efetividade no combate ao crime. O tema ainda é novo e relevante e necessita de muitas pesquisas. Como então chegamos a obter todas essas informações? Vejamos. Olá, meu nome é Rogério da Silva Neto e sou do Polo Cajamar. Irei falar sobre a metodologia que utilizamos neste trabalho. A metodologia utilizada nesse TCC foi baseada em uma revisão crítica e sistemática da literatura sobre o uso de inteligência artificial. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar os avanços, as limitações e os desafios, enquanto os objetivos específicos foram identificar os benefícios e as preocupações relacionadas à aplicação de tecnologias de reconhecimento facial em sistemas de segurança pública. A fundamentação teórica se baseou em livros, artigos científicos, aprendizado de máquina, privacidade, a LGPD, entre outros. Os primeiros pontos discutidos na parte teórica foram relacionados a conceitos fundamentais de inteligência e de inteligência artificial. O segundo ponto discutido da aplicação da inteligência artificial no uso de câmeras de reconhecimento facial para a segurança pública foram os estudos de casos de sucesso e fracasso no Brasil e no mundo. O terceiro ponto discutido foi a comparação do reconhecimento facial pela inteligência artificial com o reconhecimento facial humano. A revisão da literatura foi realizada através de diversas fontes, bases de dados eletrônicas, publicações entre os anos de 2000 a 2023, disponibilidade em línguas portuguesa e inglesa, relevância para o tema proposto, abordagem de aspectos técnicos, éticos, legais ou sociais. Para qualificar os estudos selecionados, foram definidos critérios específicos para cada tipo de publicação. Para artigos científicos, utilizamos adequação da amostra, validação dos resultados, entre outros. Para os relatórios técnicos, relevância do tema, adequação da metodologia, consistência e clareza. Definido como sucesso, foi realizada uma abordagem descritiva e organizada em uma lista. Enfim, diante de toda a análise crítica e compreensão do tema estudado, destacamos a importância da inteligência artificial na segurança pública e identificamos que precisam de mais pesquisas e desenvolvimentos. Olá, meu nome é Roger de Jesus Bertanha, meu RE é 1811082 e sou do Polo de Cosmópolis. E vou apresentar os resultados, discussões e a conclusão do nosso TCC. Os resultados da revisão bibliográfica realizada sobre o uso de inteligência artificial em câmeras de reconhecimento facial, com seu uso exclusivo na segurança pública, revelaram uma série de informações importantes sobre o tema proposto. Do ponto de vista técnico, foi provado que a inteligência artificial é muito mais eficiente ao realizar um reconhecimento facial do que humanos, produzindo assim melhores resultados. No entanto, também foram identificadas limitações técnicas, como as possibilidades de falsos positivos e a falta de padronização e regulamentação das tecnologias de reconhecimento facial. Do ponto de vista legal, os resultados indicaram que as leis existentes precisam ser revistas, pois não são claras em proteger a privacidade e o uso da imagem do cidadão comum. Do ponto de vista ético, os resultados indicaram a necessidade de considerar os possíveis impactos do uso de câmeras de reconhecimento facial na sociedade, em especial no que se refere à discriminação e preconceitos. Foi destacada a importância de garantir as transparências e a responsabilidade na utilização dessas câmeras ou tecnologias. A revisão bibliográfica também identificou lacunas na literatura sobre o tema. Por exemplo, são poucos estudos que avaliaram os impactos sociais, psicológicos e culturais do uso de câmeras de reconhecimento facial na segurança pública. Além disso, há poucos dados disponíveis sobre o desempenho dessas tecnologias em diferentes contextos e situações. Em conclusão, a engenharia da computação e outras áreas afins devem envolver a sociedade no debate sobre o uso de inteligência artificial na segurança pública, ao passo que essa tecnologia continua evoluindo.